Esse é o texto que nós lemos, Efésios capítulo 4, verso 11 ao verso 16. Quando o apóstolo Paulo escreve àquela igreja, e eu quero reler o texto, ele diz assim: ele designou, ele quem? Deus, designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar a sua obra e edificar o corpo de Cristo, até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Então, não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos, e também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. Ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente, e cada parte, ao cumprir a sua função específica, ajuda as demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Então Paulo descreve aqui o crescimento, ele fala sobre crescimento. E aqui nós vemos que é o crescimento da igreja de Cristo. Para a igreja de Cristo crescer, os membros da igreja de Cristo, o corpo de Cristo, que somos nós, precisamos crescer. E a pergunta é: como os cristãos crescem? Então, a gente tem aprendido aqui vários caminhos, várias receitas, várias estratégias para o crescimento. Mas essa pergunta, ela pode, eu não diria que é natural, mas ela comumente gera ou desperta alguns sentimentos em nós. Um deles, e eu quero que você reflita, qual desses sentimentos aflora em você quando a gente fala de crescimento espiritual? Primeiro deles, culpa. Eu sei que eu não estou crescendo. Eu admito que eu estou vivendo uma estagnação espiritual. Eu parei, eu não consigo mais caminhar. Talvez eu caminhei até uma altura, mas no momento eu estou estagnado, eu não consigo caminhar. E aí vem aquele sentimento de culpa. Um outro sentimento, quando a gente reflete sobre essa pergunta, é o anseio. O anseio faz com que nós desejemos crescer, nós precisamos crescer. Eu sei que eu poderia estar além, eu sei que eu poderia melhorar, eu sei que eu poderia crescer ainda mais. Eu preciso fazer algo eu poderia estar num ponto além. Então, o anseio pelo crescimento. Um sentimento muito ruim, que eu espero que ninguém tenha aqui esta noite, é o sentimento de arrogância. Eu estou bem. Aliás, eu olho para algumas pessoas ao meu redor e eu estou muito na frente. Então, esse sentimento da arrogância é muito perigoso. E é bom que ele não habite o nosso coração. E um outro também que é muito comum e tão ruim quanto é o conformismo. Eu tenho adotado algumas estratégias, eu tenho lido alguns bons livros, eu tenho ouvido algumas pregações, eu tenho procurado ir à igreja e eu estou no meu ritmo. Então, assim, eu também não coloco uma meta muito ousada, porque eu sei que aí eu vou ter que me esforçar. Então, assim, em resumo, eu estou conformado no nível que eu estou. Então, quando Paulo escreve aos Efésios, ele está aqui, na verdade, falando de crescimento sobre dois aspectos, e nós precisamos entender isso. O primeiro aspecto do crescimento da igreja é o aspecto de quantidade, o crescimento em quantidade. Quem esteve na escola dominical hoje, viu que a nossa escola dominical cresceu absurdamente em quantidade nesse domingo, Eu daria para contar os irmãos que não estiveram. A escola estava, talvez 95% dos irmãos estavam na escola dominical hoje. Então, esse crescimento numérico, a igreja cresce numericamente e é importante que a igreja cresça numericamente. Ela não é o indicador mais importante da igreja. Infelizmente, ambientes são cheios, são movimentados de milhares de pessoas e não necessariamente elas estão ali por causa de Cristo. Estão ali para servir a Deus, estão ali buscando este crescimento ou participando ativamente do corpo de Cristo. Então, muitas multidões se reúnem, se aglomeram e às vezes não significa um aumento do corpo de Cristo. Mas a quantidade é importante. E Paulo aqui então está falando desse acréscimo, daqueles que deixam o mundo, daqueles que se convertem a Cristo, daqueles que passam a caminhar nas veredas
do Senhor, começam a seguir o Senhor. Então ele passa a ser um cristão, ele sai do mundo e cada um, agora nós vamos batizar alguns, né? Eu acho que os demais são filhos de irmãos da igreja, então eu não contaria como um crescimento. Mas o Gustavo e a Micaele, eu reputo como alguém que não eram da igreja, vieram para a igreja, aceitaram a Jesus e sendo batizados, eles estão agregando a esta característica de crescimento, ao aumento físico, ao aumento de acréscimo de pessoas na igreja. E o segundo aspecto que Paulo aborda aqui é o aspecto do crescimento no desenvolvimento. O desenvolvimento tem mais a ver com capacidade. O que a igreja pode crescer ao se desenvolver? O que a igreja é capaz de fazer? Então aí não se trata de multidões, não se trata de muita gente. Por exemplo, se você pegar 11 pessoas, eu vou até conhecendo aqui o nosso grupo, pega os 11 melhores aqui atletas e forma um time de futebol. O que vocês acham que vai acontecer? Não vai dar um time de futebol. Você pode até achar que você joga bem, mas não vai dar. Então, se você jogar 20 lá, se você jogar 30 lá, se eles não tiverem a capacidade, o desenvolvimento para fazer, não adianta por quantidade. E é disso que Paulo está falando. Na igreja de Cristo, é preciso que nós também desenvolvamos a capacidade de cooperar, a capacidade de agregar ao reino de Deus, através do fortalecimento espiritual, através da ajuda mútua, através desse crescimento, esse desenvolvimento que vai assegurar. Então, quando nós recebemos pessoas, quando essas pessoas são bem recebidas, quando essas pessoas são abraçadas, quando essas pessoas são discipuladas, essas pessoas se tornam aptas a fazer a mesma coisa com outras pessoas. E assim o corpo vai crescendo e vai crescendo saudável. Imagine, seria uma loucura pensar, mas imagine uma família que tem, sei lá, 5 filhos, ela não dá conta, o pai e a mãe não dá conta de cuidar de todos. Então o que ela faz? Ela cuida bem de 2 ou 3, os outros 2 vão passar fome, não dá para imaginar isso, né? Então no corpo de Cristo é a mesma coisa. Todos aqueles que vêm para o corpo de Cristo precisam ser cuidados. Eles precisam ser bem cuidados para crescer saudável com este corpo. Essa questão do crescimento físico, eu estava conversando com um pastor há uns 20 dias atrás, e ele me contou uma coisa que ilustra bem isso. Na cidade vizinha aqui de Paulínia, um ministério se uniu ao outro ministério. Os pastores conversaram e juntaram as igrejas para dar seguimento, né? Vamos passar por dificuldades e tal. Então, você entrega o salão lá, traz o seu povo para cá e nós vamos juntar aqui e vamos seguir juntos. Essa igreja teve nessa atitude um crescimento numérico. No mínimo, todos aqueles crentes que eram do outro ministério, ao se juntarem para essa igreja, eles aumentaram sensivelmente a quantidade de pessoas. Não necessariamente o desenvolvimento. Agora nós temos, sei lá, 20, 30, 40 membros a mais, então o trabalho de crescimento espiritual, lógico que aqui eu não estou medindo cada um, né? Provavelmente não vieram todos 100% desenvolvidos e preparados. Então, mas assim, é isso que eu quero que você entenda. O crescimento físico, ele caminha junto com o crescimento, com o desenvolvimento espiritual. À medida que nós aumentamos de quantidade, nós aumentamos também, precisamos evoluir no preparo, na capacidade, no desenvolvimento espiritual. É como também os nossos filhos. A Thalia, o Josué, a Sara, a Aninha, que vão se batizar sendo de famílias cristãs, eles não precisam de crescimento, de desenvolvimento, precisam da mesma forma. Só que esse desenvolvimento já começou lá em casa. Eles já estão acostumados, eles já sabem o que é orar, já sabem o que é Bíblia, já sabem o que é obediência, vou ajudar os pais agora, já sabem o que é obediência, já sabem o que é estudar para a prova, já sabem o que é respeitar horário, já sabem o que é respeitar pai e mãe. Então tudo isso já vem aprendido lá de casa, mas o batismo é a confirmação desse desejo deles fazerem parte da igreja, né, como corpo de Cristo. Então, o que Paulo começa dizendo nesse texto que nós lemos? Ele mesmo. Então, aqui, nós vemos que Deus tem propósitos claros e distintos para cada um. Porque ele diz, ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. Então, é Deus quem dispõe na sua soberania, no seu cuidado, ele equipa a igreja com todos os recursos, com toda a provisão de recursos, justamente para esse aperfeiçoamento.
Então, a liderança da igreja, os pastores, dependendo da organização, né, da igreja, como funcionam os ministérios, mas os discipuladores, os ensinadores, os pregadores, os pastores, os professores, eles são separados por Deus, eles são chamados por Deus para realizar um trabalho específico na contribuição para este crescimento. No verso 12, se você quiser acompanhar, Paulo diz assim: por que é que ele chamou uns para apóstolos, outros para pastores e mestres, evangelistas? Por quê? Há um propósito. O que Deus quer com isso? O verso 12 diz: querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. Então, isso é maravilhoso. Se Deus quer que o corpo dele, a igreja dele seja edificada, que ela cresça, que ela seja aperfeiçoada, esse termo, aperfeiçoado, aqui, significa uma preparação. Significa Deus quer colocar ou conduzir à perfeição. Significa colocar cada coisa no seu devido lugar. Isso é muito profundo. Se nós pensarmos aqui, cada um de nós, nas nossas realidades, nas nossas dificuldades, nos nossos talentos, nos nossos anseios, nas nossas buscas, no exercício do nosso ministério, da nossa vida cristã, todos nós estamos, cada um num estágio dessa caminhada. E o que Deus quer é que nós juntemos as nossas forças, que todos nós olhemos para o mesmo propósito e que todos nós sejamos conduzidos para esta perfeição. Ou seja, pequenas coisas que não estão bem, Deus quer colocar no lugar. E por isso que eu digo que isso é maravilhoso. Por quê? Se a minha fé, por exemplo, é uma fé débil, é uma fé fraca, ela será então aperfeiçoada. O Senhor quer aperfeiçoar isso. Se o meu coração é um coração incrédulo, e às vezes, na nossa caminhada, nós encontramos essas dificuldades. A Neuza falou aqui durante o sermão da semana passada, que ela luta pelo domínio próprio, que ela precisa vencer essa dificuldade, que ela precisa controlar as suas palavras. Então, isso Deus vai aperfeiçoar. É nesse contexto que a palavra de Deus está dizendo. Então, se a minha vida é uma vida superficial, se eu não consigo me aprofundar, se eu não consigo ter uma firmeza na minha caminhada, o Senhor vai me dar essa fortaleza, esse aprofundamento da minha vida cristã. Se as minhas orações são fracas, o Senhor vai me dar graça e vai aperfeiçoar que as minhas orações sejam fortalecidas. Se a minha adoração, nós falamos aqui hoje, no início do culto, né? Se a minha adoração é uma adoração rasa, eu não consigo participar profundamente, ativamente da oração, eu me distraio, a adoração para mim não é algo que me atrai. O aperfeiçoamento que o Senhor quer vai transformar essa nossa adoração, se é rasa, numa oração santificada, numa oração que verdadeiramente contemple Deus. Se a minha fé é frágil, ela será fortalecida, os meus medos serão vencidos, as minhas fraquezas, as minhas tentações serão vencidas, porque Deus quer aperfeiçoar. Note que não é o pastor que quer. Note que não é a sua liderança que quer que você seja aperfeiçoado, não é nem o seu cônjuge que deseja isso, embora isso vai ser muito bom, mas é o próprio Deus que deseja aperfeiçoar a igreja, o corpo, né, do qual ele é a cabeça. Então, esse aperfeiçoamento é o próprio Senhor que anseia, e por isso é que nós precisamos estar atentos e desejosos para isso. E aqui o que Paulo está dizendo, que foi ele mesmo que dispôs os recursos necessários, e ele também dispõe o processo pelo qual nós vamos ser aperfeiçoados em Cristo. E esse processo, como eu disse, ele pode acontecer em várias áreas da nossa vida. Cada um de nós precisa ser trabalhado de uma forma. Então, o que nós temos de concreto? Por exemplo, a igreja é um canal que Deus usa para aperfeiçoar-nos, porque nós somos o corpo de Cristo. Aqui na igreja, por exemplo, nós temos escola bíblica dominical. Falava hoje de manhã o pessoalzinho lá da preparação para o batismo. A escola dominical é o local onde nós temos o privilégio, a oportunidade de aprender a palavra de Deus. Os nossos cultos de quinta-feira são cultos de ensino, cultos de estudo bíblico. Nós podemos aprender a palavra de Deus. Os nossos cultos de terça-feira são cultos de oração. Nós temos oração domingo de manhã. Então são mecanismos que o Senhor coloca diante de nós para que nós possamos ser aperfeiçoados. Mas nós precisamos querer ser aperfeiçoados. Nós precisamos querer crescer, nós precisamos buscar esse crescimento. Nós precisamos, daí o tema da mensagem de hoje, cooperar para o crescimento. Então, é assim que funciona o crescimento da igreja, o crescimento do corpo de Cristo. E o que é importante nesse crescimento? É justamente esta interdependência. Um pai, uma mãe,
ele vai cuidar dos detalhes de uma criança até certa idade. Depois ele começa a delegar para essa criança. Né? Você imagine uma criança com 6, 7 anos, ela precisa comer sozinha. A mãe põe o prato lá, ele vai e come. Não dá para a mãe ficar dando na boquinha dele com 6, sei lá, com 5, acho que já não mais, né? Mas algumas coisas, banho, até uma altura o pai, a mãe vai dar banho. A partir de uma altura a criança já tem que saber. E assim por diante. Então esse crescimento, essa maturidade que nós precisamos alcançar, ela vai se desenvolvendo à medida que nós buscamos este conhecimento, à medida que nós nos comprometemos com este conhecimento, ou com este crescimento. O que Deus planeja para nós? O que Deus planeja para a igreja? Aqueles que vêm para a igreja de Cristo, aqueles que fazem parte do corpo de Cristo, Deus então quer para nós perfeição. Esse é o propósito de Deus para nós. Ah, pastor, mas eu vou ser perfeito nessa vida? Não, não é perfeição de você não errar nada, mas a perfeição de você se espelhar em Cristo e, como o próprio texto aqui diz, buscar a estatura de Cristo, imitar a Cristo, buscar a fazer tudo aquilo que Cristo nos ensina e diz que nós devemos fazer. Deus quer que também nós tenhamos completude. Nós não podemos nos sentir sós, nós não podemos nos sentir abandonados estando no corpo de Cristo. Nós tivemos na consulta dos meninos, ontem na Unicamp, e eu fiquei prestando atenção numa pergunta que os 2 médicos fizeram para eles. Como é que está o seu estado emocional, né? De humor. Você tem chorado? Você tem ficado triste? Você acorda às vezes e chora? Então, esse sentimento de solidão, é óbvio que o médico não é cristão. E o que significa isso? Que se a resposta é sim, eu diante de uma situação difícil, diante de uma dificuldade, diante de uma enfermidade, eu me pego triste, eu me pego chorando, eu me pego sem esperança, o médico vai perceber que a situação é grave. Que é um paciente que está em perigo. Então, no corpo de Cristo, o que Cristo quer que nós desfrutemos? De completude, Ele quer que nós desfrutemos de união, para então termos essa perfeição que é Cristo. Veja como é importante a sua vida para a congregação. Vocês acham que eu como pastor não preciso de vocês? Que eu como pastor só estou aqui para mandar, para liderar, para falar o que tem que fazer, ou para falar o que não tem que fazer? Muito pelo contrário. Eu dependo demais da sua ajuda, de você estar ao nosso lado, de caminharmos juntos, de conselho, de oração, de ajuda mútua. É assim que nós vivemos, nós somos um corpo, nós somos uma família e precisamos crescer juntos, precisamos caminhar juntos. Vamos para o verso 13, olha o que o apóstolo Paulo diz no verso 13. Até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Irmãos, essa completude, ser completo, ser perfeito, viver nessa união, ter essa sensibilidade, como eu chamei, essa inter-relação, essa preocupação com o nosso irmão, no mundo lá fora não é assim. Na empresa, lá na escola, não é assim. As pessoas olham apenas para elas, para os seus interesses, para os seus objetivos, e se você pode contribuir de alguma coisa, vai usar você. Se você não puder contribuir, você vai ser descartado. Mas no corpo de Cristo não. No corpo de Cristo nós olhamos para o nosso lado, olhamos para o nosso companheiro e sentimos a dor dele, a necessidade dele para ajudá-lo, para contribuir com ele, para que ele possa realmente continuar caminhando. Então, o objetivo é esse, através da unidade na fé e na verdade, não de outra forma, e principalmente na total confiança no nosso Senhor Jesus Cristo. É assim que nós vamos alcançar isso. Se nós não confiarmos, se nós não crermos, se nós não obedecermos o Evangelho de Jesus, os ensinos de Jesus, as orientações que nós temos na sua palavra, nós não vamos encontrar o caminho, nós não vamos perseverar nesse caminho. Eu quero dividir em dois aspectos, mais uma vez, para nós entendermos a responsabilidade individual e a responsabilidade coletiva. Então, quando nós falamos da responsabilidade de cada um como membro do corpo de Cristo, para o seu próprio crescimento. Então, eu não estou falando de igreja, eu estou falando do meu crescimento. Qual é o meu compromisso na minha caminhada para o meu crescimento pessoal? Cada um de nós precisamos ter esta visão e esta preocupação.
O crescimento do corpo e o seu respectivo desenvolvimento só pode ser alcançado através do trabalho de cada membro do próprio corpo. Então, vamos usar aqui a criança para facilitar o nosso entendimento. Como é que uma criança atinge a estatura adulta? Como é que uma criança cresce? Porque os seus membros, eles vão se desenvolvendo. Não é o membro do pai e o membro da mãe. Por exemplo, o Andy, nós vamos juntos lá na academia e os exercícios que ele faz, infelizmente, não me ajudam. Embora eu esteja lá com ele. Eu ajudo ele, eu fico lá ao mesmo tempo que ele fica, mas ele faz mais do que o Pedro também, né, Pedro? Então, assim, o que eles fazem, infelizmente, não me beneficia, mas beneficia eles. Então, o que significa isso? Significa que o crescimento do meu corpo, fisicamente falando, o crescimento de uma criança, o que age ali? Os hormônios agem ali, os músculos, os ossos vão crescendo, a pele, e cada membro desse, cada organismo desse, cada parte desse organismo vai desenvolvendo, e a criança em si, ela vai. Então, assim, cada órgão tem que cumprir o seu papel para que a criança cresça. Então, se nós olharmos para nós, o que nós precisamos fazer para crescermos de maneira saudável, individualmente? Como igreja, nós já vimos. Agora, individualmente, eu preciso me alimentar da palavra de Deus. Eu preciso confiar na oração. Eu preciso exercitar a misericórdia. Eu preciso oferecer serviço, discipular alguém. Eu preciso interceder por alguém. Eu preciso ajudar alguém na sua caminhada. É só assim que eu vou me exercitar espiritualmente e vou criar essa musculatura espiritual, essa experiência e esse crescimento. E quando isso acontece, Deus vai nos dando, como se fala na academia, você vai recebendo uma carga um pouco maior. Começa com 10, depois vai para 20, depois vai para 30. Então, assim, espiritualmente falando, à medida que você vai buscando, que você vai orando, que você vai buscando, aprendendo, crescendo, Deus vai te dando oportunidades, Deus vai te abrindo portas, Deus vai te dando chances de você colocar em prática aquilo que você está buscando. Então, esse é o crescimento individual, ou individual. É o culto, é a oração, é a Bíblia, é o discipulado, é aquilo que nós fazemos para exercitarmos-nos, ao exercitarmos-nos, crescermos para a glória de Deus, para a contribuição do seu reino, para o crescimento do reino de Deus. E não existe nada mais maravilhoso, não existe nada mais gratificante do que você ajudar alguém e olhar para aquela pessoa e perceber que aquela pessoa está melhor agora. A sua companhia, a sua ajuda, a sua oração, o seu conselho ajudou aquela pessoa, fortaleceu aquela pessoa, colocou aquela pessoa nos trilhos, porque de repente ela estava perdida, de repente ela estava pensando coisas ruins, mas agora não, agora você está caminhando com ela. É mais alguém que está lá na sua lista para você orar, para o Senhor segurar, para o Senhor sustentar, para o Senhor salvar, para o Senhor usar, para o Senhor aperfeiçoar, e assim o corpo de Cristo vai crescendo. Paulo fala também ali que um dos propósitos do nosso crescimento é que nós não sejamos mais como crianças. Lá em Mateus capítulo 18, logo no início do capítulo, Jesus coloca uma criança no meio do povo e faz uma metáfora ali com ele. Fala, se vocês não forem como uma criança, vocês não poderão entrar no meu reino. Então o que Jesus estava querendo dizer ali? Que nós não podemos ou devemos imitar as crianças no sentido de ser dócil, no sentido de ser obediente, no sentido de não sermos ambiciosos, orgulhosos, arrogantes. É disso que Jesus estava falando. Mas Paulo aqui está falando que apesar de devermos imitar as crianças na simplicidade, na docilidade, na obediência, existem coisas que as crianças fazem que nós não devemos fazer. A criança, por exemplo, ela é facilmente influenciável. Não é assim? Quando a gente quer ganhar a confiança de uma criança, é fácil você convencer uma criança, é fácil você desencaminhar alguém, e é isso que Paulo está falando. O objetivo desse crescimento, dessa maturidade, é para que nós não sejamos mais imaturos. Olha o versículo 14. Diz assim, então não seremos mais imaturos como crianças, e nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos, e não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Você tem ideia do que esse versículo está nos alertando? Parece simples, a criança não ser levado. Sinta-se num turbilhão, sinta-se pressionado, empurrado, exigido de todos os lados. Vozes,
gritando ao seu ouvido, aquilo que você deve fazer, aquilo que você deve mudar, aquilo que você está fazendo não está certo. É isso que o mundo faz. É isso que o diabo usa o mundo e pessoas e sistemas para soprar nos nossos ouvidos, na nossa mente, no nosso coração, para nós não termos firmezas. E é isso que Paulo está falando. Quando nós fizermos isso, quando nós alcançarmos esse crescimento, quando nós desenvolvermos essa musculatura espiritual, esse crescimento espiritual, nós estaremos preparados para não sermos imaturos como crianças. Também para não sermos levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos. É muito triste quando eu encontro, às vezes, irmãos, trabalhamos junto, ou convivemos, ou você sabe que é cristão, e cada vez que você encontra essa pessoa está congregando numa igreja. Agora eu estou em igreja tal. Agora, como é que está a obra? Ah, não estou lá mais não, agora eu estou em tal lugar. Daqui a pouco, não estou lá mais, agora eu mudei para tal lugar. Então, assim, não tem firmeza. Ele é empurrado, ele é levado, e às vezes mesmo dentro de uma igreja, ele fica buscando lá fora, ele fica ligado lá fora com outros ensinos. A internet hoje, infelizmente, é um inferno por isso. As pessoas não são capazes de vir num culto, no nosso caso aqui, de quinta-feira para aprender a palavra de Deus. Mas aí ele fica lá no TikTok, a Sofia vai saber o que eu estou falando. Fica lá no TikTok ouvindo o que as pessoas estão falando sobre alguma coisa. O que se fala na internet vira doutrina na vida dele. E ele quer debater, ele quer discutir aquilo. Então, vento de doutrina. E olha a palavra que Paulo usa no final. Para não sermos influenciados quando tentarem nos enganar com mentiras astutas. Muitas coisas que têm levado pessoas a abandonar a sua fé, ou que têm naufragado na sua fé, são coisas, mas parece que é Bíblia, olha, lá também é bonito, lá a Bíblia também fala. É astúcia. Ele não vai mentir, ele não vai dizer para você, olha, eu vou tirar você da igreja, olha, eu quero desviar você do céu, eu quero fazer você desviar do caminho do Senhor. Ele não vai falar isso para você. Ele vai vir com sutilezas, tentando te afastar, tentando te atrair, tentando te mostrar facilidades em outros caminhos. E o que acontece? Muitas pessoas sucumbem. E é isso que Paulo quer evitar. Então, o contexto da carta aqui, deste ponto da carta é esse: fortalecer a nossa vida espiritual, juntos, a nossa caminhada, para que um possa ajudar o outro e assim nós possamos caminhar. Verso 15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Ou seja, a nossa mente vai estar aberta. Nós vamos crescer. E não é um crescimento egoísta, não é um crescimento segmentado, não é um crescimento, a minha igreja cresce, o meu ministério cresce, não. É o reino de Deus que cresce, porque é a obra de Deus que está sendo feita. É o sacrifício de Jesus que está sendo valorizado. É o amor de Deus que está sendo derramado, ensinado, distribuído através da nossa vida, através do nosso ministério. E é assim que Deus se agrada. Então, o crescimento que nós precisamos alcançar, ele está em Cristo. É isso que o verso 15 fala. Antes, seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Nós não vamos conseguir o crescimento em lugar nenhum. Infelizmente, irmãos, algumas pessoas buscam esse crescimento, eles acham que crescimento o que é crescimento espiritual? É eu ser pastor, é eu ser líder do ministério que eu participo, é eu dirigir uma igreja. Não é esse crescimento. É o crescimento de comunhão com Deus. É um crescimento de vida espiritual. É um crescimento de convicções que vão te firmar cada vez mais. E que vão te estimular para ajudar cada vez mais outras pessoas também a encontrar este caminho. Então, é mediante esta contribuição. E o verso 16 é o que baseia a nossa mensagem desta noite. Pastor, mas aonde que eu me encaixo nisso? Que é aquelas pessoas que acham que ele está salvo, está sendo salvo para ir para o céu, para não fazer nada, nem aqui nem lá, se for possível, né? Verso 16a diz assim: ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente, e cada parte, ao cumprir a sua função específica, ajuda as demais a crescer. E aí se eu falar para você, que o nosso crescimento como igreja, pode estar sendo atravancado e não alavancado. Ele poderia ser alavancado, mas ele pode estar sendo atravancado, porque eu ou você estamos falhando em alguma parte. A nossa parte,
que nos cabe, cada parte cumprir a sua função específica. Será que alguns de nós não estamos deixando de cumprir a nossa função específica? E assim nós estamos evitando que os demais cresçam? Nós estamos evitando de ajudar os demais a crescer? Daí o tema, então, cooperando para o crescimento. É isso que nós precisamos. Pastor, quem é que vai me falar o que eu tenho que fazer? Eu posso ajudar. A liderança da igreja pode te ajudar. Mas principalmente o Espírito Santo vai te conduzir. Quando você orar a Deus e perguntar para Ele, Senhor, o que é que o Senhor quer que eu faça no seu reino? Qual é o chamado que eu tenho para o seu reino? Como é que eu posso contribuir? Como é que eu posso ajudar? Como é que eu posso crescer e fazer a igreja do Senhor crescer? Você pode ter certeza que Deus não vai dispensar, não vai deixar de dar resposta a você, se você fizer essa oração com sinceridade. Então é mediante a contribuição de cada um, e de acordo com o trabalho, nas medidas adequadas de cada um de nós, que a igreja vai crescer de forma saudável para poder cumprir o seu papel. É assim que funciona. De maneira similar, de nenhuma outra forma o corpo de Cristo pode atingir a estatura de plenitude de Cristo. Se nós vivermos, cada um para um lado, cada um defendendo uma tese, cada um preocupado só com o seu ministério, só com aquilo que ele faz, só com a sua vida, com a sua família, sem estarmos unidos, sem termos essa visão, realmente o reino de Deus, pelo menos através de nós, não vai prosperar e não vai crescer. E para terminar, a segunda visão é a visão daqueles que estão fora do corpo. Né? Como é que nós podemos fazer se eu preciso me exercitar espiritualmente para me fortalecer, para me desenvolver? Como é que nós encontramos ou alcançamos aqueles que ainda estão fora do corpo de Cristo? A parte B do verso 16 que nós lemos diz assim: quando cada um faz a sua parte, quando cada um cumpre o seu trabalho, ele vai ajudar os outros a crescer e a se desenvolver, fazendo aumentar o corpo para a edificação em amor. Aqui nós voltamos ao aumento que diz respeito ao crescimento realmente em número, ao crescimento em pessoas. Então o corpo de Cristo é constituído por todos aqueles que deixaram o mundo e vieram para Cristo. Todos aqueles que foram salvos, todos aqueles que foram transformados pelo poder do sangue de Jesus Cristo. O que a natureza nos ensina a respeito do corpo, do crescimento do corpo, a palavra de Deus nos ensina sobre o crescimento do corpo de Cristo. Então, nós precisamos buscar este crescimento, se nós temos responsabilidade sobre o nosso crescimento, sobre o que comemos, sobre como conduzimos a nossa vida para crescermos saudáveis, Deus incumbiu a igreja de cuidar do seu próprio crescimento. Nós somos responsáveis pelo crescimento da igreja. É óbvio que não sem a contribuição, sem a importância do Espírito Santo. Daniel, está bem? Alguém ajuda lá. Jesus Cristo incumbiu a igreja do seu próprio crescimento. É Ele que faz com que o corpo cresça, com que o corpo se desenvolva. Como eu disse, absolutamente não seremos capazes de fazer nada sem o auxílio, sem a graça, sem o Espírito Santo na nossa vida. Então o que Ele pede e espera de nós é que nós vivamos para este crescimento e esse bem-estar do corpo como um todo. Nós não podemos, repito, olhar apenas para nós, para as nossas necessidades, para o nosso ministério, para a nossa família, mas olhar para o corpo de Cristo como um todo. Cada membro desse corpo. Aí, aquilo que eu me referi, alguns acham, mesmo os mais fracos, eles devem se esforçar para desenvolver este amor, para desenvolver este corpo em amor. Cada crente deve guardar esse ensinamento do apóstolo Paulo. Cada um de nós tem que ter em mente e guardar que é função nossa, como salvos em Cristo, responsabilidade nossa, como nascidos de novo, cooperar para o aumento do corpo e para a colheita de tantos quantos o Senhor tem para trazer para o nosso meio. Porque às vezes a gente pensa, que lá em Atos dos Apóstolos fala, que o Espírito Santo, aqueles que se haviam de salvar, o Espírito Santo agregava. O Espírito Santo agrega, mas nós precisamos buscá-los, nós precisamos discipulá-los, nós precisamos identificá-los, ajudá-los, conduzi-los. Então, se nós formos esperar todas as pessoas que vêm para a igreja para ajudá-las,
nós vamos fazer um progresso muito limitado. Então nós precisamos encontrar pessoas, por isso convidar as pessoas para a igreja, convidar as pessoas para o culto, falar de Jesus para as pessoas que nós conhecemos, especialmente aquelas que estão passando por dificuldades, aquelas que não têm experiência de vida com Deus, faz parte deste amor, desse evangelismo, dessa integralidade da nossa missão. Então a pergunta para encerrar é: como nos preparar para ajudar outros a conhecer o Senhor Jesus? Como despertar a igreja para cumprirmos, para aceitar esse chamado? Porque parece que a gente sempre acha que é o outro que tem que fazer. Isso aí é o pastor que faz, isso aí é o ministério de evangelismo que faz. Não, isso aí é a Neuza que faz, não, é o Doni que faz, é o Abel que faz, é os professores que fazem. Não, cada um de nós precisamos fazer. Cada um de nós precisamos demonstrar o amor de Cristo às pessoas com as quais nós convivemos ou conhecemos. Quando Jesus Cristo vive em nós, é fácil, natural e agradável fazer parte do corpo de Cristo. Nós não nos sentimos intrusos, nós não nos sentimos vazios, nós não nos sentimos perdidos, mas nós nos sentimos verdadeiramente parte de uma família. Todo crente, repito, mesmo o mais fraquinho, deve aprender a conviver com e pelo seu chamado como sendo o principal propósito da sua existência ou da sua vida. Nós precisamos amar a palavra de Deus, nós precisamos amar a oração, mas nós precisamos amar as almas também. Como é que nós demonstramos o nosso amor por elas? Indo ao seu encontro, oferecendo ajuda, oferecendo a salvação de Jesus Cristo àqueles que ainda estão perdidos. Amém? Vamos ficar em pé. Eu quero orar com vocês para nós encerrarmos. Senhor, nosso Deus e Pai, reconhecemos, Senhor, que somos o corpo de Cristo. Cada um de nós, Senhor, temos responsabilidades. Fomos chamados e colocados pelo Senhor para realizar algo para o Teu reino, para a Tua obra, para a Tua igreja. Desperta-nos, Senhor, e mostra-nos esta responsabilidade, este lugar. E mais do que isso, capacita-nos, Senhor, porque reconhecemos que somos pequenos, que somos incapazes, mas o Teu Espírito pode operar em nós, nos conduzir, nos aperfeiçoar, como o apóstolo Paulo nos disse nessa palavra desta noite. Que nós possamos ser aperfeiçoados, Senhor, para ajudar. Aperfeiçoados, Senhor, para crescer também em graça e conhecimento. Aperfeiçoados pelo Teu Espírito e pela Tua palavra, para sermos úteis, Senhor, nesses tempos tão difíceis que se avizinham. Nesses tempos, Senhor, tão desafiadores pelos quais sabemos, Senhor, que vamos enfrentar. Que nós possamos estar preparados. E mais do que isso, que nós possamos estar desejosos de sermos reconhecidos como servos do Senhor, como comprados, lavados e remidos no sangue de Jesus, para contribuir, para ajudar, Senhor, aqueles que estão fora da família e trazê-los para o Teu reino e para a família. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor com esse cântico, antes de nós encerrarmos.